Graça e paz, meu irmão, reverendo Carlos Lima, diretamente aqui da Igreja Presbiteriana de Fontinha, uma igreja que ama você, convidando você para mais esse trabalho, mais esse programa de edificação, de conhecimento da Palavra de Deus e também de oração. Queremos agora, então, nos preparar para este momento e convidamos você que coloque o seu joelho em terra, se for o caso, feche os seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, buscamos a Tua presença e o nosso intuito é de aprender mais da Tua palavra, é de compartilhar aquilo que está escrito como guia para o nosso caminho e por isso então nós pedimos a Tua orientação. Seja conosco nesse intuito, seja com a nossa vida, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, consolação do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para este estudo, compartilhando em nosso coração uma música para nos elevar e nos dar então a orientação e o tom que Deus quer na nossa vida. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser reino. Castelo
Segundo mandamento nos fala sobre a idolatria. Estudo no breve catecismo de Westminster, perguntas de número 49 a 52. A pergunta 49 nos faz a seguinte indagação: qual é o segundo mandamento? A resposta é: o segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma do que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia para com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Êxodo 20, dos versos 4 a 6. Esta é a imposição do segundo mandamento, que nos fala sobre a idolatria, o colocar na presença de Deus para adoração outros deuses icônicos de madeira, de escultura, de pintura, dos quais nós devemos fugir, porque eles aborrecem a Deus. Este mandamento, irmãos, eles proíbe qualquer tipo de ícone no sentido da adoração. Ícones são aquelas figuras que nós produzimos por pinturas ou também por esculturas. Naquilo que é vegetal ou no mineral, nós esculpimos ali, e nós não podemos reproduzir isso para que haja objetivação de qualquer ente da divindade. Em outras palavras, nós não podemos fazer uma escultura, pintura para a adoração do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há uma proibição bíblica neste mandamento, nesse segundo mandamento. É um desvio de culto litúrgico que é intolerável por Deus. Deus, por outro lado, sendo Espírito, ele não quer e também não pode ser evocado por figuras icônicas, pintadas, esculpidas em minerais, em vegetais, nos corpos celestes, adorar o céu, a lua, as estrelas, dizendo que são de Deus, que fazem parte da criação de Deus. Não, Deus tem que ser adorado sem intermediários, diretamente. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: guardai cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vós façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de algum animal que há na terra, semelhante de algum volátil que voa pelos céus. Ainda continua: semelhança de animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que haja nas águas da terra. Olha bem, guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército do céu, não sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio capítulo 4, dos versos 15 a 19. Ou seja, irmãos, não há intermediário. A natureza não pode ser adorada no lugar de Deus. Os astros celestes também não, mas também a reprodução desses mesmos elementos, e dizendo que eles representam ou simbolizam Deus. Não pode haver. Olha bem, há uma proibição de adoração para qualquer ídolo, reproduzindo a natureza, as imagens de Deus, do Espírito Santo, de Jesus,
os ícones bíblicos e os seres humanos santos. Nós não podemos fazer imagens desses seres santos, mesmo sendo homens que foram santos, santificados por Deus, que deixaram uma obra inconteste de piedade, fazendo a vontade de Deus. Nós não podemos adorá-los, nós não podemos prestar a Ele cultos, nós não podemos nos ajoelhar diante deles, porque isto é idolatria, conforme o escopo do capítulo e desta pergunta que nós acabamos de ler, a pergunta sobre o segundo mandamento. Irmãos, há o argumento de que essa reprodução desses ícones, dessas figuras, eles são pedagógicos, para que haja maior contato com Deus. Olha, as figuras fazem lembrar as pessoas de Deus. Vendo a figura, as pessoas são tolas às vezes, são débeis, e vendo a figura, elas estão vendo algo que é palpável, visível, e então isso é pedagógico, se ensina. Irmãos, não caiamos nesse erro, porque a fé é algo inexplicável, ela brota no coração e nós temos que crer em Deus, mesmo não vendo, mas o sentindo, vivendo para Ele e tendo a vida transformada por Ele. Então não é o homem que faz o contato com a divindade, mas é o divino que contata o homem através do ser humano e habita dentro dele, irmãos. Então nós não precisamos de reprodução, de adoração para ensino, para que seja pedagógico, para o mais incauto ou o mais tolo tenha um contato. O próprio Espírito vai falar no nosso coração, e conforme a Bíblia nos fala, ele vai testemunhar em nós que nós somos filhos de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse segundo mandamento tem algumas exigências. A pergunta 50 nos indaga sobre ela. O que ele exige? O que exige o segundo mandamento? A resposta: o segundo mandamento exige que recebamos e observemos e guardemos puros e íntegros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Deuteronômio 12:32, Mateus 28:20, Deuteronômio 32:46. Deus instituiu o seu culto, estabeleceu símbolos, irmãos. E aí nós vamos fazer um parêntese. Símbolo é diferente de culto. O símbolo são metáforas bíblicas, são elementos que o próprio Senhor falou através de parábolas que apontam para coisas que são além deles. Como o Senhor Jesus nos fala hoje sobre a cruz que nós temos, onde o Senhor Jesus morreu, onde nós temos outros símbolos do cristianismo, o peixe, o menorá, aquele castiçal. São símbolos que nós utilizamos, mas olha bem, ninguém adora esses símbolos. Ninguém se ajoelha, ninguém utiliza esse símbolo até em culto, ninguém evoca esses símbolos, eles só simbolizam algumas coisas. Então, irmãos, esses símbolos, eles não são ícones de adoração, que o Senhor jamais ordenou, mas são simbolismos que nós usamos, metáforas, e essas sim podem vir na vida cristã e até também ser utilizada no culto, como a ceia do Senhor, que é um tipo, né, da vida do Senhor, da morte, do sacrifício, e simboliza, mas ninguém se ajoelha, ó ceia, ó pão, ó vinho, louvado seja, pega o vinho e passa nas mãos como símbolo do sangue do Senhor que vai purificar misticamente. Não, eles são só símbolos. Não há, irmãos, essa adoração e veneração de nada, das tábuas da lei, dos querubins, do maná. Tudo isso foi proibido, porque eles se tornaram muito mais do que símbolos. Eles se tornaram para aquelas pessoas tipos de adoração. Ou seja, irmãos,
não podemos confundir, então, símbolos e tipos com ídolos simbólicos. A cruz, a sarça da igreja presbiteriana, a pomba, o peixe, o barco, a candeia, o candelabro, a videira, todos esses são símbolos. Até uma cruz sem o Cristo crucificado é um símbolo da igreja, da atuação do Espírito Santo, mas ninguém utiliza esses símbolos como culto, como objetos de culto ou para o culto, de veneração, de ostentação, que ele nos dará um poder místico. Então, nada dessas confusões. Então, o símbolo, ele é até bem-vindo em algumas ocasiões, mas não deve se transformar em objeto de idolatria. Ou seja, irmãos, eu fiz essa setinha. Símbolo, sim. Ídolos, nunca. Entenderam? Nós podemos, então, ter símbolos na nossa casa, dentro da sua sala de estar. Você pode ter um símbolo. Dentro da igreja, nós podemos ter símbolos. Agora, idolatria, nunca. Adorar por intermédio de ícones transporta mentalmente o transcendente para o imanente, o espiritual para o material, o divino para uma representação materializada, confundindo a mente dos adoradores inconscientes, incautos. Esse é o problema do ícone, da adoração, do ídolo, da idolatria. Ele tira da mente do adorador a presença do Deus vivo e coloca para um símbolo que é inconsciente, é material, que não representa de maneira nenhuma Deus. Um ídolo é inerte, ele não se move, né? Ele, por si mesmo, não pode transformar nenhuma pessoa poder. Ou seja, quando alguém faz uma prece, uma oração dirigida a este ícone, a este símbolo, a esse ídolo, perdão, não pode dele receber nada, porque somente em Deus nós podemos receber as bênçãos, somente Deus é real, somente Deus pode nos dar realmente o resultado daquilo que nós buscamos e daquilo também que nós expressamos nas nossas adorações, no nosso louvor ao Deus que é vivo, não é um Deus símbolo. Também nesse segundo mandamento nós temos proibições. A pergunta 51 nos fala sobre elas. O que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagem ou qualquer outra maneira prescrita, não prescrita em sua palavra. Deuteronômio 4, de 15 a 19, Deuteronômio 12, de 30 a 32. Irmãos, imagens icônicas de figuras, né, como nós já falamos, né, pintadas ou esculpidas nos lares, no templo, nos objetos pessoais ou nas joias, estão impedidas pelas Escrituras. Ou seja, nós não podemos ter ícones, imagens esculpidas, porque são representações da divindade e exercem a função de intermediação na adoração. Então, imagem, ídolo, nunca, nós não podemos ter na nossa casa. Símbolos, sim, como nós já vimos, né? Há algumas razões anexas que se somam e explicam o porquê também dessas proibições. E a pergunta 52, quais são as razões anexas no segundo mandamento? E a resposta é essa: a soberania de Deus. Como Deus absoluto e soberano, ele exige adoração direta, pessoal, eliminando todos os desnecessários e inconvenientes intermediários icônicos de imagem, de escultura, de pintura. Irmãos, Deus é suficientemente
poderoso, onipresente, onisciente para agir diretamente. O Deus é soberano. Na adoração ele não tem intermediário. Esses intermediários não são requeridos nem bem-vindos por Deus. Também, o Senhor é Senhor de seu povo. Deus é proprietário de nós, comunidade eleita. Ele é o nosso Senhor. Ele exerce sobre nós a autoridade absoluta e imediata. O culto da igreja e na igreja é resultado, então, dessa ação onipotente do Rei e Salvador. Então, isso é razão anexa. O Senhor é Senhor da igreja, ele não precisa de intermediários, não precisa de outros que o ajudem nessa tarefa. Ele é Senhor digno. Também Deus é um Deus zeloso. Deus, irmãos, não tolera a idolatria e ele coloca como uma forma de adultério, de adulteração espiritual. Os que amam a esse Deus zeloso também devem adorá-lo conforme a palavra prescrita em espírito e em verdade. Uma busca profunda sobre essa espiritualidade, essa realidade em nossas vidas propostas. Amém, irmãos? E eu gostaria então que você, dentro desse nosso estudo do segundo mandamento e dentro desse contexto, explicasse: podemos ter na igreja ou em casa, né, símbolos como a cruz, a sarça, a pomba, o peixe, o barco, o candelabro, a videira? Nós podemos ter símbolos? E a segunda pergunta: Deus pode ser invocado por meio de figuras icônicas, naturais, pintadas ou esculpidas de minerais, vegetais, corpos celestes, animais e reproduções como o corpo do homem, por exemplo? E nas duas perguntas eu quero que você justifique, fale o porquê. Olha, pode, não pode e por isso. Tá bom? E se Deus quiser, um dia nós vamos fazer a correção dessas perguntas. Queridos, agora nós queremos orar com você e por você. Nesse período já de finalzinho de ano, né? Nós estamos no meado de dezembro e precisamos da intercessão do Senhor. Queremos pedir oração, irmãos, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo nosso presbitério, pelo nosso seminário, pela Igreja da Fontinha, pela pandemia que nós estamos atravessando, por essa questão que nós temos na justiça sobre o IPTU, pelo agravamento agora das notícias que temos sobre a Covid-19, o aumento dos casos, pedindo que o Senhor seja misericordioso com todos nós, para que tenhamos então tranquilidade em nosso viver. Pedir por todas as famílias da igreja, por aqueles que nos pedem oração, pelos enfermos desta pandemia, por todos que militam conosco, a milícia espiritual da fé, para que possamos crescer em espírito e em verdade. Vamos então orar, buscar ao Senhor? Querido Deus e amado Pai, na Tua presença nós estamos, e o nosso intuito é louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Expressar diante do Senhor que nós necessitamos da Tua orientação e urgência. Então, Senhor, queremos entregar à Igreja Presbiteriana Nacional, o seu Supremo Concílio, o seu Sino dos Presbitérios, Pai, o nosso presbitério, o presbitério de Bento Ribeiro, nossa Igreja da Fontinha, Pai, nosso coral, nossa UPH, nossa SAF, nossa UCP, nossa UPA, todas as nossas sociedades internas, a escola dominical. Pedir que o Senhor nos seja conosco, Pai, e nos dê forças para vencer as lutas, e nesse ano agora que vai entrar, de 2021, possamos pregar o Evangelho, ter liberdade
para o crescimento pessoal e espiritual, Pai. Nós queremos colocar a questão do IPTU da nossa igreja nas tuas mãos, Senhor. Pedir a tua orientação, Senhor. Queremos, Senhor Deus, buscar a tua presença, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor e clamar pela tua efetivação em nossas vidas. Seja, Senhor Deus, com aqueles que estão enfermos, seja, Senhor Deus, com aqueles que vivem as lutas cotidianas, seja com aqueles que precisam da intervenção do Senhor. Ó Pai, seja com o teu povo, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Oremos então, irmãos, pelos pedidos que acabamos de ouvir e até por aqueles pedidos que ficaram dentro do nosso coração, que somente o nosso Deus é o Senhor deles, mas certamente o Senhor já os ouviu e certamente o Senhor tem respostas para eles. Então, vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, oremos então. Amado Deus, querido Pai, os nossos pedidos já foram ouvidos pelo Senhor. E também, Senhor, em nossos corações há outros pedidos, Pai. São aqueles pedidos que silenciamos, aqueles pedidos ocultos que o Senhor sabe quais são. E queremos, entre todos esses pedidos, Pai, colocá-los em Tuas mãos e pedir que o Senhor seja, Senhor, misericordioso com o Teu povo. O Senhor ouça o clamor do Teu servo e da Tua serva. O Senhor responda segundo a Tua santa e rica vontade. Seja com os enfermos, seja, Senhor Deus, com aqueles que estão desempregados, seja, Senhor Deus, com aqueles que estão angustiados, seja com aqueles que sofrem, seja com aqueles, Pai, que têm tristezas na vida, seja com aqueles que estão amargurados, Pai, seja com aqueles que têm problemas familiares, seja com aqueles, Pai, que hoje acordaram, Senhor, mas não tem motivos ou não veem motivos, Pai, para se levantar, Senhor. Seja com o Teu povo, Pai. Mostra, Senhor, a Tua mão poderosa, Senhor. Mostra que o Senhor está com o aflito, com o contrito de coração. Mostra que o Senhor é aquele que dimensiona a vida dos Teus servos e servas, Pai. Mas também seja com aquele que tem planos, que tem sonhos, que tem vontades, que quer realizar coisas. Mostra a esse que o Senhor também é aquele que colhe os nossos sonhos e planos e os potencializa, Senhor, para que nós possamos brilhar dentro do Teu reino, Pai. Então, Senhor Deus, seja conosco. Nós, diante do Senhor, colocamos todas as nossas ansiedades e dúvidas e necessidades, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, receba então agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, querido irmão e irmã. Boa noite, bom final de noite. Que o Senhor esteja com você, na sua casa. Amém.